Quer uma imagem do futuro? Então visualize uma bota pisando em um rosto humano para sempre. A nossa civilização é fundada no ódio. Não estamos interessados no bem dos outros, só o poder nos interessa. O instinto sexual será erradicado. Não haverá lealdade exceto lealdade com o partido. Não haverá riso exceto riso de triunfo sobre um inimigo derrotado. Não haverá amor exceto amor pelo grande irmão. Saudações literárias! Tudo bem? Tudo bem mesmo? Porque você precisa estar consciente de que a obra que eu vou te apresentar nesta edição pode dar um nó na sua cabeça e no seu estômago. Pois é, eu não vou colocar panos quentes, muito menos minimizar o choque que 1984 pode causar em você. Esta é a obra máxima do britânico George Orwell e considerada uma das mais importantes da literatura mundial. Foi publicada em 1949 e continua fascinando leitores por todo o planeta. Então, você já ouviu falar no Grande Irmão ou no Big Brother? Ai, para! Não tô me referindo ao reality show, não. Tá, o nome do programa, obviamente, foi inspirado no livro. Sim, o livro veio antes, muito antes. E já passou da hora de você parar de ficar pensando no que acontece debaixo dos edredons daqueles brothers bobinhos e bombados para conhecer o grande irmão de verdade. Sim, o chefe máximo de Oceânia, o tirano de bigodes pretos, aparência rústica e atraente que pulveriza os inimigos sem dó nem piedade. Hora de testar sua coragem. É agora ou nunca. A obra 1984 foi escrita em 1948. Observou a inversão dos números? A intenção de Orwell era criar uma distopia que projetasse um futuro não tão distante do seu próprio tempo histórico. Para isso, ele usou como pano de fundo as tensões políticas que aconteciam na época. A névoa da Segunda Guerra Mundial, encerrada 3 anos antes, por exemplo, estava longe de se dissipar por completo. Havia miséria, desemprego, luto, e os governos totalitários ainda eram uma ameaça. Foi um prato cheio para Orwell escrever uma história sombria, satírica, áspera e crua. Com uma linguagem translúcida e ácida, ele dá vida ao pacato Winston Smith, um modesto, mas inquietante funcionário do Partido do Grande Irmão. É um livro super complexo e eu tentei reunir alguns dos elementos mais interessantes para mostrar para você. Primeiro eu vou te contextualizar. Após uma revolução, o mundo narrado em 1984 foi rearranjado em 3 grandes regiões que viviam numa espécie de guerra perpétua: a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia. Só que a gente não tem ideia de como essas guerras acontecem. Elas aparecem no livro como um grande ruído e, para mim, cheiram a farsa. Winston mora numa Londres bem estranha, cidade que pertence à Oceânia e que é comandada pelo Partido. Isso mesmo, com P maiúsculo. Seu líder supremo é o Grande Irmão, uma entidade misteriosa que, por meio de teletelas instaladas em todos os lugares imagináveis e inimagináveis, vigia os seus cidadãos. Espalhadas nos lugares públicos e nos recantos mais íntimos dos lares, as teletelas eram uma espécie de televisor capaz de monitorar, gravar e espionar a população, como um espelho duplo que mostra e tudo vê. Nas moedas, nas capas dos livros, nos pôsteres, em todo lugar há olhos vigilantes e vozes envolventes. Dormindo ou desperto, trabalhando ou comendo, dentro ou fora de casa, no banho ou na cama, não há escapatória. O Grande Irmão está sempre te observando. O Grande Irmão está de olho em você. É um ambiente tão massacrante que o simples ato de pensar mal do Grande Irmão já é um crime a se pagar com a vida. A comida em Oceânia
mas parece uma ração nojenta. Casamento é um mal necessário, com o objetivo de gerar crianças para servirem ao partido. Não pode haver desejo sexual, amizade ou qualquer tipo de relacionamento afetuoso entre as pessoas. De jeito nenhum, os cidadãos vivem unicamente para servirem ao grande irmão. Há fome, sujeira e opressão por toda parte. Pessoas desaparecem sem deixar rastros. A aparência das coisas é cinza. O trabalho é embrutecedor e os horários abusivos. No topo da pirâmide social está o Big Brother, o grande irmão, seguido dos altos funcionários do governo. Abaixo vêm os demais funcionários, como uma classe média, da qual o Winston faz parte. E na base está a maioria, a massa, os esquecidos, os miseráveis, os chamados proletas. Winston trabalha para o partido no Ministério da Verdade. E sabe o que se faz no Ministério da Verdade? Criam-se mentiras sobre fatos passados. Em outras palavras, falsificam registros históricos para moldar o passado à luz dos interesses do presente tirânico. Quando o preço de um produto aumenta, quando a guerra muda de direção, quando alguém desaparece, a história é imediatamente reescrita como se não tivesse acontecido mudança nenhuma. É um processo contínuo, realizado dia a dia, minuto a minuto. A história parou. Nada existe além de um presente sem fim, no qual o partido tem sempre razão. Porque, afinal, o passado é apagado, o apagamento é esquecido e a mentira se torna verdade. Tá, mas como as pessoas engolem essas falcatruas descaradas? Bem, um dos maiores esforços do governo é tornar as pessoas cada vez mais ignorantes, mais dependentes e mais obedientes. Para isso, cria-se até um novo idioma, a nova língua. O objetivo é simplificar a linguagem para fazer com que as pessoas pensem e reflitam cada vez menos. Isso para que elas fiquem cada vez mais ignorantes e menos conscientes das próprias vontades e da própria inteligência. Só o grande irmão tem inteligência, afinal, só o grande irmão sabe das coisas. Entendeu, né? Não? Ok, vamos lá então. E se o grande irmão disser que 2 mais 2 são 5? O que você, cidadão de Oceânia, deve dizer? Cuidado com a sua resposta, tá? É bem capaz de você pulverizar no dia seguinte. O pior, antes disso, você pode até parar no quarto 101. Ai, que medo! A lógica é simples. O partido não pode recriar as leis da matemática, por exemplo, mas ele pode manipular o entendimento das pessoas e destruir a sua capacidade de defender essas mesmas leis da matemática. Dessa forma, qualquer mentira passa a ser verdade quando o partido assim acha conveniente. E ele usa todo o seu aparato para tornar essa nova verdade uma crença coletiva. Daí, 2 mais 2 são 5. Sem discussão. Daí a Terra é plana e o gelo é mais pesado que a água em estado líquido. Sem discussão. Da mesma forma que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses são os 3 lemas do partido, inclusive. São as contradições que passam a fazer sentido porque o partido quer que elas façam sentido. Agora que você já conhece a lógica do partido, vai ficar fácil para você me ajudar a definir os outros 3 ministérios que existem em Oceânia. Um você já conhece, o Ministério da Verdade, cujo objetivo é produzir mentiras. Isso. E o Ministério da Paz cuida de quê? Muito bem, da guerra. Tem também o Ministério da Fartura, que trabalha para racionar cada vez mais comida, fazendo com que a população passe cada vez mais fome. Finalmente, o mais sinistro, o Ministério do Amor, que conserva a lei e a ordem por meio do ódio e das mais diversas formas de tortura. Complexo, não?
Essas e outras nuances fazem de 1984 um livro extraordinário, cuja grandiosidade ultrapassa os limites das suas próprias páginas. Não apenas pelas ideias sufocantes e pelos conceitos novos que Orwell propõe, mas também pelo caráter premonitório do que é narrado ali. Pois é, parece que George Orwell, lá no fim dos anos 40, conseguiu prever o futuro. Um profeta distópico. Será possível? Ora, o que são as fake news? Se não mentiras com cara de verdade, como aquelas fantasiadas lá pelo Ministério da Verdade de Oceânia. E o que dizer da manipulação do discurso, do negacionismo, da maquiagem de dados que a gente vê tanto por aí? E a vigilância que sabemos existir quando navegamos na internet. A sensação de que sites e mídias digitais estão lendo a nossa mente, adivinhando as nossas vontades e antecipando os nossos desejos. E a nossa autoexposição nas redes sociais? E quando os haters fazem a massa se voltar contra alguém, que pode ser você? Tudo isso está presente em 1984, sem máscaras, sem emojis, sem cores, sem rodeios. Está tudo lá, descaradamente. Winston não é como os proletas. Ele tem consciência da manipulação do partido. Ele detesta o grande irmão e desafia o poder escrevendo um diário. Mas ele é um herói egoísta, porque todas as suas transgressões beneficiam a ele mesmo, como um rebelde solitário. Mesmo temendo ser descoberto pela polícia do pensamento, que vive à caça dos insurgentes, Winston se une a Julia, uma rebelde de espírito livre. Juntos, eles vivem uma proibida história de amor. Uai, por que proibida? Ora, meu querido leitor, porque o desejo é um crime do pensamento. E o sexo, quando realizado com ardor, é uma rebelião, um ato político. 1984 não é, digamos, um livro agradável de ler. Mas uma vez iniciada a leitura, você não consegue mais parar. Porque o texto de Orwell te envolve numa imersão sem volta. O estado de paranoia do protagonista nos contamina e somos envolvidos numa trama que parece ter um pé no futuro e outro no nosso tempo. Isso é muito interessante. O deslocamento temporal foi tão bem construído por Orwell que nós, leitores contemporâneos, achamos que essa história tem um caráter futurista, de algo que ainda vai acontecer. Ou seja, a sensação de futuro continua, mesmo sabendo que o futuro narrado no livro, que é o ano de 1984, já ficou bem para trás. Ao mesmo tempo, nós nos identificamos com vários elementos da história. Como isso é possível? Por que sentimos que alguns aspectos de 1984 pertencem à nossa realidade? Simples, porque as regras do jogo são as mesmas. O sistema político e econômico é o mesmo. A base da sociedade também não mudou. Uma maioria pobre que vive à margem. E qual será o destino de Winston e Julia? Será que eles vão se tornar um casal revolucionário capaz de inflamar os proletas contra o partido? Ou será que eles vão se render e amar o grande irmão? Bem, de qualquer forma, é melhor você se preparar para um final estarrecedor. Quer dizer, o livro inteiro é estarrecedor, né? Forte e capaz de traçar uma conversa íntima com a realidade e o futuro. Coragem, leitor! O grande irmão está doido para pôr os olhos em você. Um beijo e até a próxima!